Eu convido você a levantar a sua mão direita e a rezarmos juntos. Eis o lenho da cruz, o qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Cristo se tornou obediente, obediente até a morte e morte de cruz. Pela autoridade dessa palavra vos peço, Senhor, renova em mim toda a força que emana da cruz. Pela força do teu nome, Jesus, pela força da cruz, pelo sangue derramado e pela poderosa intercessão da Virgem Maria, eu renuncio a todo pecado. Eu renuncio ao medo, à inveja, à mentira, a tudo que causa desunião. Eu renuncio a Satanás e proclamo para o mundo ouvir: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pela força deste madeiro, pela força da cruz, eu te peço, Senhor, dá-me a graça da perseverança, da fidelidade, da alegria e coragem de proclamar que a cruz é sinal de vitória em minha vida e na vida da minha família. Eu te peço, Senhor, a graça de anunciar que não estou sozinho, que pela força da cruz eu assuma a missão que me cabe. Não quero ser mais um neste mundo. Ajuda-me a fazer a diferença. Ajuda-me a ser sal e luz e livra-me de todo mal. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja. Celebramos hoje São Bento, grande santo da nossa igreja, santo de libertação, que nos ensinou a beleza de uma vida de oração, a constância de uma vida de oração. São Bento que passou por tantas situações, até de morte, mas que foi livre realmente de todo mal. Eu acredito, meu irmão, minha irmã, que nesta sexta-feira, dentro deste mês dedicado ao preciosíssimo sangue do Senhor, o que nós mais precisamos é de uma constância, né? Uma frase que o Padre Bruno trabalha bastante no Livrai-nos do Mal, dentro dos nossos livros, sempre norteiam também essa palavra, soltam a perseverança, que é o segredo dos fortes. Com a espiritualidade de São Bento, eu aprendi o Ore et Labore, que para mim faz muito sentido está totalmente linkado à Canção Nova. Porque a Canção Nova nós aprendemos com o nosso Pai Fundador a oração ao ritmo da vida. O orar, o trabalhar e ter a certeza que Deus agirá. Sou muito grato a Deus por esse dia e quero pedir que a gente viva intensamente e possa ser direcionado pela palavra que hoje o Senhor quer falar conosco. Vou trazer outras passagens também bíblicas, inclusive falarei lá de Hebreus, a fé que nós precisamos. Mas eu convido você a pegar agora Josué, capítulo 14, versículos de 6 a 15. Nesse último final de semana que passou, quero mandar meu abraço e minha bênção para o meu povo amado do estado do Mato Grosso. Eu estava num Cairós, junto com o Ironis Pudário, com a Ana Lúcia, lá, o Cairós Livrai-nos do Mal, na missão de Cuiabá, Várzea Grande. E naquele dia, lá naquele domingo passado, né, tive missão também em Sinop com Ironi, mas eu trazia, dentro das palavras que a gente estava rezando, me viu muito forte essa palavra que por um bom tempo eu trabalhei ela. Inclusive foi a partir dessa palavra que eu trouxe aquela frase, foco em Jesus. E me veio muito forte. Eu vou retomar novamente, porque pelo menos eu vivo essa experiência, Cassiano, Emanuel, Arthur, minha irmã Valdênia. Deus vai me dando tempo a tempo algumas palavras que eu tenho que ir trabalhando, como se fosse massificando ela, né? E claro, a palavra do Senhor, ela nunca se repete, ela se renova. E eu senti muito forte o Senhor colocando, retoma novamente essa passagem, porque o nosso povo precisa ter uma constância. E quando eu tenho uma constância, eu tenho o mesmo vigor. E aí eu não esmoreço em meio às dificuldades. Pega comigo aí. Josué 14,
de 6 a 15. Os descendentes de Judá vieram ao encontro de Josué em Gilgal. Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, disse-lhe: bem sabes o que o Senhor falou a Moisés, o homem de Deus, em Cades Barné, a respeito de mim e de ti. Eu tinha 40 anos quando Moisés, o servo do Senhor, me enviou a Cades Barné para explorar a terra, e eu lhe apresentei um relatório fidedigno. Meus irmãos, que haviam subido comigo, desanimaram o povo. Eu, porém, segui fielmente o Senhor, meu Deus. E naquele dia, Moisés jurou: a terra em que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, como herança, para sempre, porque seguistes fielmente o Senhor, meu Deus. Pois bem, o Senhor me conservou vivo, conforme prometera. Já se passaram 45 anos desde que o Senhor falou isso a Moisés, quando Israel andava pelo deserto. Eis que hoje tenho 85 anos. Ainda estou forte hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Sinto-me agora tão forte como naquela ocasião, para o combate e para ir e vir. Dá-me, portanto, a montanha de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouvistes que lá estavam os enaquitas e grandes cidades fortificadas. Oxalá o Senhor esteja comigo e eu consiga expulsá-los conforme prometeu o Senhor. Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe atribuiu Hebrom como herança. Por isso Hebrom pertence até hoje, em herança, a Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, visto que seguiu fielmente o Senhor, Deus de Israel. Aí diz a palavra: outrora o nome de Hebrom era Cariate Arbe, Siad Arbe, o maior dentre os enquitas, e a terra ficou em repouso, livre de guerras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe atribuiu Hebrom como herança. Por isso Hebrom pertence até hoje em herança a Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, visto que seguiu fielmente o Senhor Deus de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu me lembro muito bem quando essa palavra, é interessante, porque a Sagrada Escritura, ela traz uma diversidade de palavras, pessoas, personagens bíblicos. Mas quando eu ouvi essa palavra pela primeira vez, meu coração me encheu de alegria. E eu fiquei olhando assim, Calebe recebeu uma promessa, tinha 40 anos. Passaram-se 45 anos, e é interessante que ele fala assim, eu tinha 40 anos quando Moisés, o servo do Senhor, me enviou a Cades Barné para explorar a terra que lhe apresentei em relatório fidedigno. Meus irmãos que haviam subido comigo desanimaram o povo. Muita gente foi ficando pelo caminho. Muitas pessoas foram perdendo, porque foi passando um ano e cadê? Cadê essa terra? Cadê essa promessa que não se cumpre? Mas quando a gente escuta a palavra dizendo, eis que hoje estou com 85 anos e me encontro com o mesmo vigor que é 40 anos atrás, 45 anos atrás. Gente, o que fez Calebe permanecer com o mesmo vigor foi que ele não tirou os olhos da promessa. Ele não desanimou. Ele manteve uma constância. Deus promete, Deus cumpre. Dessa passagem, há mais de 17 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar ela, vieram várias frases, dentre elas, Deus não demora, Deus capricha. O foco em Jesus. E como nós precisamos, a meditação em Josué, nesse capítulo 14,
foca na perseverança e na fé. Vou depois entrar em Hebreus, fé e esperança daquilo que não se vê, nem precisa você pegar. Mas essa passagem da Sagrada Escritura, ela está focada na perseverança e na fé de Caleb, que aos seus 85 anos ainda clamava pela promessa de Deus de conquistar a região montanhosa de Hebrom. O que nós ouvimos destaca a importância de confiar nas promessas divinas. Deus te prometeu algo, Ele vai cumprir. Não é no nosso tempo, não é na minha hora, não é na tua hora, é na hora dEle. Mesmo diante de desafios e do tempo, é a coragem de lutar por aquilo que foi prometido por Deus, você manter o ritmo. Ore et labore, oração e trabalho, confiança, certeza que Deus vai realizar. Eu sei que a gente sofre as demoras. É mentiroso qualquer um de nós aqui falar que é bom esperar. Meu Deus do céu, eu estou na Canção Nova há 24 anos já. E quantas coisas eu espero em Deus que ainda não aconteceram. É um desafio. Só que nós não podemos desanimar. Eu não tenho dúvida, Cassiano, eu não tenho dúvida, Arthur, eu não tenho dúvida, povo de Deus, que quando ele fala, eis que hoje estou com 85 anos e me encontro com o mesmo vigor de quando lá atrás eu tinha 40 anos e escutei a missão dada por Moisés, o que manteve esse vigor foi a confiança e os olhares fixos. Quantos desanimaram? Quantos desistiram? Quantos ficaram pelo caminho? Quantos murmuraram? Quantos reclamaram? Isso é para a minha e para a tua vida. Vamos lá para alguns pontos que precisam ser bem vividos. Vamos refletir para uma boa reflexão. Fidelidade a Deus. Caleb lembra a Josué que ele permaneceu fiel ao Senhor, mesmo quando seus companheiros desanimaram o povo. Promessa, o cumprimento dela. Caleb relembra a promessa de Moisés de que a terra pisada por ele seria sua herança. Ele demonstra que as promessas de Deus se cumprem com o tempo e que a fé é essencial para recebê-las. Força, coragem. Força, coragem. Aos 85 anos, Caleb se sente forte e capaz de lutar. Oh Senhor, me dai a graça que deu a Caleb. Chegar aos 85 anos e dizer, eis que me encontro com o mesmo vigor. Porque a gente vai cansando. Quando eu olho o Padre Bruno de hoje, à beira dos 48 anos, ontem foi aniversário da minha mãe, quero mandar, meu abraço, minha bênção, minha mãe, que eu amo tanto, minha mãe Isabel. Obrigado, mãe, Deus te abençoe muito. Estava ontem falando, Val, quando a minha mãe fizer 70 anos, eu vou fazer 50. Eu disse, minha velhinha, vamos fazer uma festa nós dois. Vai ser de arromba. 70 e 50. Ai, como eu quero chegar aos 85 anos, com o mesmo vigor do Padre Bruno, quando tinha cabelo e cabelo preto. É um desafio. E aí eu tenho trazido para a minha vida que o que vai me fazer permanecer é não tirar os olhos da promessa de Deus. Deus não me tirou da minha casa, Deus não me fez largar todos os meus sonhos. Não, Ele tem um projeto para a minha vida. E diz a palavra que o projeto dele é um projeto de felicidade, não de sofrimento. Então eu tenho que me agarrar. Por isso força e coragem. Herança e bênção. Josué abençoa Caleb e lhe dá Hebrom como herança, confirmada que a fidelidade a Deus traz bênção. Diz a palavra que ele foi fidedigno, fiel até o fim. Caleb pede a região montanhosa de Hebrom, apesar da presença dos anaquins, demonstrando confiança e ajuda a Deus. Descanso da guerra. Hebrom, após a conquista, repousou da guerra, simbolizando a paz que vem com a obediência a Deus. Foi daí também que eu tirei, quem vive na obediência, Deus age na providência. Ele foi fiel, obedeceu, e a terra ficou livre, repousou e ficou livre de guerras. É assim que acaba o capítulo 14 de Josué.
Vamos colocar isso agora na vida. São reflexões que a gente traz, mas vamos agora praticar. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que colocar a palavra em prática. Então na vida, quero ver na vida, confiar nas promessas de Deus. Assim como Caleb, devemos confiar nas promessas de Deus para as nossas vidas, mesmo quando enfrentamos desafios. Segundo, manter a fé diante das dificuldades. Porque proclamar que Jesus é o Senhor, levantar a cruz e dizer que Ele é o meu Salvador e Libertador, na hora da colheita é bom demais. Mas o grande desafio é na hora da tribulação. Na hora que o coração estremece, na hora que as preocupações batem à nossa porta, na hora que as confusões são alojadas entre de nós, aí que é o grande desafio, manter a nossa fé. Não devemos desanimar diante das provações, mas perseverar na fé e na obediência a Deus. Meu irmão, na prática nós temos que buscar diariamente a vontade de Deus. Devemos buscar a vontade de Deus para as nossas vidas e ter coragem de lutar por aquilo que Ele nos prometeu. E aí temos que ter um coração grato, gratidão, que gera milagres. Assim como Caleb, devemos reconhecer e agradecer as bênçãos que Deus nos concede, mesmo que demorem, mesmo que a demora seja grande. A história de Caleb que acabamos de ouvir nos ensina essa fidelidade. Repito, perseverança na fé, na confiança. A história relata daqueles, e o que acabamos de ouvir, a vida daqueles que aceitaram o chamado de Deus. E se a gente olhar para a Sagrada Escritura, do Antigo ao Novo Testamento, são pessoas que tiveram encontro com Deus, que viveram a experiência com Deus. E a história vai relatando isso, aqueles que aceitaram o chamado de Deus. No Velho Testamento, grandes homens foram chamados para o reino de Deus e para fazerem parte do projeto de salvação que Deus elaborou para mim, Padre Bruno, e para você. Acabamos de ouvir Caleb, que foi escolhido. Posso trazer aqui Jacó, que foi um homem bem sucedido, Davi e Salomão. Mas todos eles passaram por situações. Tiveram muitos profetas que sofreram perseguições. Posso trazer aqui o próprio profeta Elias, que viveu situações diversas. Muitos outros profetas que foram perseguidos. Quando veio o Senhor Jesus, que anunciou a chegada do Senhor, foi João Batista. E João Batista morreu o quê? Decapitado. O último dos profetas. Logo após, veio Jesus, a nova e eterna aliança. O primeiro mártir do Evangelho é o apóstolo Estevão, que morreu apedrejado. O próprio Senhor Jesus morreu crucificado. Os apóstolos João, Tiago, todos foram presos e passaram por muitas humilhações, mas todos enxergavam o alvo. Eu estou trazendo do Antigo ao Novo Testamento, dos homens escolhidos por Deus, profetas, o último dos profetas, o próprio Jesus, os seguidores de Cristo, Antigo e Novo Testamento. Todos eles que passaram por tribulações, eles mantiveram o foco, o alvo, onde queriam chegar. E eu tenho falado muito isso no Livrai-nos do Mal. E no próximo final de semana, vamos estar rezando também em cima disso. Quem não sabe para onde vai, se perde pelo caminho. Então, Caleb tinha um alvo, tinha um foco. Qual é o seu foco? Qual é o seu alvo? Permaneça com os olhos fixos nele. Você sabe onde você quer chegar? Você vai chegar, em nome de Jesus. Porque a vitória está em Cristo Jesus. Todos eles, todos esses homens da Sagrada Escritura, sobreviveram pela fé. E é da fé, porque eu disse no início, a constância, exortação à constância, exortação a permanecer na fé. E dessa fé nunca podemos nos apartar. Lá em Hebreus, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, que nós conhecemos, não precisa pegar, no versículo 6 está escrito isso.
Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário ter fé para prosseguir na pregação do Evangelho. Oração, trabalho, ao ritmo da vida, mantendo a fé, constância, alvo, foco, a vitória te será dada. Nós estamos em tempos fortes, muito fortes. Eu tenho falado isso, né, desde a eleição do Papa Leão. Olhar para aquele Papa, né, quando Habemos Papa foi anunciado, eu estava inclusive em Aracaju, no dia 8 de abril, né, estava em Aracaju, foi abril ou maio? 8 de maio, estava em Aracaju, era a missa da chave de Davi, e ali, 2h da tarde, 1h30 mais ou menos, quando foi anunciado o Papa, aquela expectativa, e quando abre as portas da Praça São Pedro, ali, da Basílica, meu Deus do céu, quando aquele homem entrou e disse, depois de tudo, o mal não prevalecerá, dentro de mim vê sim, é um tempo fortíssimo para a igreja, grandioso, grandioso, o leão está rugindo, e nós temos que nos agarrar nisso, numa fé viva, acreditar que Deus tem um controle de todas as coisas, e não perder o alvo, não perder o foco. Eu preciso trazer isso ao teu coração, meu irmão, e aqui quero trazer uma grande palavra do nosso Paulo, grande, quando fala das dificuldades. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grandes combates e aflições. O que Paulo quer dizer? Ele quer dizer que aqueles que aceitaram o Evangelho e começaram a pregar a palavra do Senhor e a viver na palavra, passam por tribulações. Antigo Testamento, voltemos para Caleb, será que ele não passou? Claro, meu irmão, foram 45 anos o povo buzinando no ouvido dele, cadê? Que não acontece? Cadê? Você falou aí, meu amigo, eu, na minha insignificância, vivo essas experiências, e aí, padre, o senhor está dizendo que vai, e cadê? E não acontece, e não muda, e não sei o que, e parará. Caleb esperou 45, quem sou eu? Quem é você? Persevera, alvo, foco, fidelidade, perseverança. Tira rancor, tira ódio, tira incertezas, confiança, fé, esperança daquilo que não se vê. E como nós precisamos. Se eu pegar a epístola aos Hebreus, eu vou vendo ali a beleza, né, do que falam quando eles foram, pessoas que foram presas, que permaneceram na alegria do Senhor. Eu não sei, meu irmão, o que você está vivendo, mas eu preciso trazer para você a constância naquele que é o Senhor da tua vida. Eu quero trazer isso ao teu coração, para que você permaneça sempre na certeza que Deus cumprirá a sua promessa. Deus não é homem para mentir. Tudo pode passar, mas a promessa do Senhor vai se cumprir. Mas é preciso agora também rever o seguinte, porque não é só ficar esperando. Eu creio que a promessa do Senhor vai chegar, mas aí eu vou ficar de braços cruzados? Não, outra frase, o que cabe a você faça. O difícil Deus ajuda, o impossível Ele pode realizar. O que eu mais aprendi com a espiritualidade de São Bento foi essa oração, e aí eu sou muito grato a Deus pelo carisma Canção Nova e por toda a experiência com São Bento. Oração ao ritmo da vida, uma vida de oração. Estamos num combate, é tempo de voltarmos para uma vida de oração, ao ritmo da vida. Emanuel saiu lá de Aracaju, veio, fez o show, está aqui, já volta e a missão vai, Cassiano faz uma coisa, faz outra, Arthur está aqui, depois vai no santuário. Gente, a nossa vida é assim, vida corrida, não agitada, mas é preciso a nossa vida de oração. Uma das maiores dificuldades de quem faz o propósito de iniciar uma vida de oração é o quê? A perseverança. E eu sempre falei isso, principalmente para os jovens. Padre, a partir de hoje eu vou rezar 10 terços. Me dá uma bênção. Eu disse, não vou abençoar projeto falido. Meu Deus, padre, não vou.
Se você chegar para mim e falar assim, padre, eu vou começar a rezar uma dezena todo dia, porque a minha meta é chegar a 1 terço, eu vou dar uma bênção triplicada. Você tem que manter, porque a gente não pode viver como cristão pipoca, né? Pá! Estoura, maravilha, depois volta para a vida velha. Uma das maiores dificuldades de quem faz esse propósito dessa vida de oração é a perseverança. Começar não é fácil. Persistir na decisão é ainda mais difícil. Todas as decisões na vida necessitam de disciplina, horário. Temos que ter ritmo, sim. Ore et labore, oração e trabalho, planejamento, organização. Porque senão a gente vai estar condenado ao fracasso. Na vida de oração não é diferente. Requer disciplina, perseverança e fidelidade. O primeiro passo é adquirirmos a consciência da importância da oração. Em nossa vida espiritual, sem uma vida orante, nossa alma desfalece. Porque se a gente acredita na promessa de Deus, se a gente mantém o alvo, mas fica só no olhar e não reza, o desânimo vai bater a nossa porta. Porque aí vem aquela inquietação, aí vem o cansaço. Uma das coisas que eu já partilhei, meus irmãos aqui, com certeza absoluta, ouviram milhões de vezes. E eu preciso dizer, vocês vão ouvir mais alguns milhões, se assim Deus me permitir. O que me faz permanecer em pé todos os dias, na minha vida de oração, é lembrar do meu chamado. Eu lembro todo dia. Eu não sei explicar. Eu não sei explicar. Todo dia eu lembro do meu 1º de maio de 2000. Todo dia. Todo dia eu tenho a oportunidade de falar. E quando eu falo, eu me envolvo na oração. Eu lembro do que eu vivi, da minha entrega. E aí eu, naquele momento, foco meu alvo no projeto, na promessa de Deus na minha vida. Me agarro nisso, aí eu rezo. Isso é meu grande motor diário. Me ajuda a rezar tanto, agradecendo a Deus no meio daquela multidão, ter sido chamado por Deus, não porque sou melhor, jamais, mas Deus me escolheu. Ele não escolhe os capacitados, não é assim? Ele capacita os escolhidos. Estou sendo trabalhado, lapidado. Isso me ajuda a rezar. Então eu tenho dentro de mim a certeza, se eu não tiver uma vida de oração, eu não vou aguentar. Cada um tem uma sua medida. É igual um café da manhã. Talvez um café da manhã para você, um cafezinho preto e uma bolachinha ou uma fruta já é o suficiente. Para outros tem que ter uma coisa a mais, uma coisa... Cada um tem a sua medida, mas o importante é que no café da manhã todos possam estar alimentados para ter o decorrer do dia. Eu tendo meu cafezinho da manhã, com o meu cuscuzinho, eu estou feito. Vou até 1h da tarde, de boa. Cada um tem a sua medida, cada um tem a sua necessidade. Deus permanece fiel ao nosso lado. Nós, contudo, afastamos-nos dele e da sua presença quando não temos uma vida de oração. E uma vez afastados, peregrinamos sem rumo. Não sabemos para onde caminhamos, nem qual é a direção. Ou seja, estamos perdidos. Então, o primeiro passo, adquirir a consciência da importância de uma vida de oração. Segundo passo, adquirindo essa consciência da importância da vida de oração, é tomarmos a decisão de orarmos todos os dias. Porque não adianta você comer um prato de feijoada num dia e passar 5 dias sem comer mais nada. Não vai adiantar. Adianta? Não. Aí você enche o bucho, como falar no... Encheu o bucho. Comi feito um padre. Rezou, né? Esse não foi feito nem sei o quê. Mas não adianta comer uma feijoada num dia e passar 5 dias sem comer. Não adianta. É diária, todo dia, passo a passo. No início vão surgir 1001 coisas, mas você vai vencer na perseverança. Eu falo isso sobre a missa diária, sobre a oração do terço, sobre a adoração, o estudo bíblico. O que a gente vive
do dia a dia. Olha, se você olhar para nós, você acha que é fácil catar tempo para tudo isso? É um desafio. É um desafio muito grande. Se eu não sair de casa já preparado para o meu dia, olha, se eu não sair pelo menos com um texto, com um estudo bíblico, eu não vou conseguir, porque é muita coisa. Mas é uma disciplina e uma decisão, todo dia. E você tem tempo, a gente sabe que tem. A decisão requer coragem para avaliar quais são as suas prioridades. O que é prioridade para você hoje? Quais as prioridades que nós temos? Eu acabei de falar para um irmão de comunidade que eu amo muito. Eu disse, olha, qual é a sua prioridade? Eu tenho trilhões de mensagens aqui. Não faço acepção de pessoas, mas existem prioridades. Eu hoje estou dentro de um conselho geral da comunidade. Se eu vejo uma mensagem de um dos membros do conselho, se eu vejo uma mensagem de uma pessoa, imediatamente eu já respondo. Porque é uma prioridade. E nós temos que ter na vida, sim, prioridades. Não é quem é mais, quem é menos. Mas é uma questão de decisão daquilo que é para você uma prioridade para a execução da vida. Isso também nos ajuda a rezar. Terceiro passo, uma vez que decidimos a dedicar um momento da vida de oração, nós vamos para o outro passo. A escolha do tempo. Eu vou dizer novamente, não existe uma regra, 10 minutos por dia. Eu vou rezar, eu não consigo rezar o terço, porque eu não tenho 1 hora para ficar contemplando o texto. A gente reza o texto no carro, a gente reza o texto dirigindo, a gente reza o texto dentro do ônibus, a gente reza o texto dentro do metrô. A oração do Santo Terço é assim mesmo. Posso dizer que é o ritmo da vida. Para quem nunca cultivou uma vida assim, é preciso prudência e discernimento. Porque no momento do impulso poderão surgir decisões precipitadas. Por exemplo, a missa diária. Quem pode, uma graça. Mas a gente sabe hoje a vida corrida de um pai, de uma mãe, deixa a criança na escola, pega a criança na escola, vai para o trabalho, às vezes não tem uma paróquia perto. Mas eu tenho que ir para a missa todo dia. A missa de preceito é a missa do domingo. Domingo com missa, semana com graça. Você consegue ir 2 vezes a semana, glória a Deus. 3 vezes a semana, glória. Todo dia, bendito seja Deus. Mas é você que vai dar essa, digamos assim, não regras, mas essa direção para a sua vida. Mas a escolha do tempo é sua. É você que tem que tomar essa decisão. É preciso equilíbrio quando o assunto é tempo. Papai e mamãe, não adianta também ter uma vida de oração gigantesca e não cuidar quem está do lado. Não cuidar dos filhos. Eu falo isso muito para as minhas amadas mulheres, né? Amadas mães, mulher de Deus. Não adianta ficar o dia na igreja e não cuidar do maridão, viu? Equilíbrio. Equilíbrio. Tem gente que, não. Eu sou do rosário, não sei de quê, não sei de lá, e pacholado, não sei de quê, pacholado, não sei de onde. Mas é a vida toda. Peraí, casa está arrumada, comida está feita, os filhos estudaram, como é que está na escola? Equilíbrio. Tudo é equilíbrio. Tudo demais é veneno. Não adianta começar uma rotina de oração com 1 hora se ainda não está acostumado a rezar nem 25 minutos. Um bom tempo para se reservar neste primeiro momento é o tempo que você tem. Adquirindo consciência e a importância da oração, decisão de rezar e o tempo escolhido, tenha certeza, você vai manter a constância, perseverar e não vai desistir. E aí graças virão, multiplicarão e você vai permanecer no alvo, na meta, no foco. Quero voltar para terminar com Caleb. O que Caleb viveu não é um faz de conta. E eu posso dizer, porque está na palavra, Josué, capítulo 14, quando ele diz assim, pois bem, versículo 10, o Senhor me conservou vivo
conforme prometera. Já se passaram 45 anos desde que o Senhor falou isso a Moisés, quando Israel andava pelo deserto. Eis que hoje tenho 85 anos. Ainda estou forte hoje, como no dia que Moisés me enviou. Sinto-me agora tão forte como naquela ocasião. O que fez Caleb permanecer assim foi a constância. Ele foi constante, perseverou, não tirou os olhos da promessa. Teve fé naquilo que Deus tinha prometido. Quero dizer para você, coragem, mantenha os seus olhos fixos no Senhor. Vamos embora para a luta, oração e trabalho, ore et labore, na certeza que Deus age, mas é preciso que a gente faça a nossa parte. Eu convido os meus irmãos da bancada a rezarmos e clamarmos essa hora, nessa sexta-feira, nesse mês de julho, dedicado ao preciosíssimo sangue do Senhor, nesse dia de São Bento, a constância na nossa oração, a fé viva, mantendo os olhos fixos agora naquele que é o Senhor da nossa vida, Salvador da nossa história, aquele que nos livra e liberta de todo mal. Oremos, meus irmãos, deixemos que o Espírito Santo possa agir poderosamente em nosso meio. Sirili canta la bandarola, cantara la bandara la yela bandara la yela bandara la vai rezando Manuel, vai rezando Cassiano, vai deixando mesmo que essa palavra possa entrar no nosso coração. Vai rezando Valdênia, povo de Deus. É a presença do Senhor no nosso meio que renova a nossa fé e que nos revigora na constância, na perseverança da nossa vida de oração. Kirili canta la siri, ele canta la bandara. Ori ela canta la siri, ele canta la shiri, ele canta la bandara, ela canta la bandara. Ori ela canta la siri, ela canta la bandura, ela Que todo desânimo caia por terra agora. Que todas as aflições, os desafios que são próprios, são inerentes à vida do ser humano, todos nós lutamos. Enfrentamos desafios na família, nos relacionamentos, muitos lutando por um emprego, lutando na saúde, na educação dos filhos, na restauração do casamento. Mas nós apresentamos todas essas realidades a Ti, nosso Senhor, e Te pedimos, retira de nós todo desânimo, toda desconfiança do Teu amor, toda desconfiança no cumprimento das Tuas promessas, toda a desconfiança do Teu poder, como Emmanuel disse, Tu és Deus, Tu és poderoso e Tu reinas em nossas vidas. Em nome de Jesus, todo desânimo, toda angústia e toda aflição que caia por terra agora, e que o Senhor possa nos encher desta fé, esta confiança inabalável em meio aos desafios. Meu irmão, nós podemos confiar. Em meio às enfermidades, nós podemos confiar, porque quem nos prometeu não nos decepcionará. Ele é fiel. E o Senhor coloca no meu coração que uma mãe que estava chorando por causa dos enfrentamentos na educação do seu filho. E você dizia assim, eu estou cansada, eu não aguento chegar aos 80 anos. Mas é o próprio Jesus agora que te enche de esperança, de fé, de ânimo, de confiança. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor agora alcança uma pessoa que está lutando contra o vício do cigarro. Há muito tempo você lutava. E quando o Padre Bruno disse assim, Deus cumpre, você dizia assim, uma pessoa rezou por mim e falou que eu ia conseguir, eu não consegui até agora. Faz 4 anos que você luta. Mas nosso Senhor agora lhe dá a determinada decisão. E você é liberto nesse momento, porque Deus cumpre o que promete. Amém. Obrigada, Jesus. Mamãe que você dizia assim, eu sou mãe atípica. Você tem 2 filhos autistas. E você disse, faz vários dias que eu não durmo à noite. Inclusive você chorava hoje de manhã de cansaço. Mas Jesus vê a sua luta e traz conforto, traz alívio para você. Você não está sozinha, minha querida.
Deus está contigo, Nossa Senhora te acompanha. Ele renova a sua força, Ele renova seu amor pelos seus filhos. Por amor a gente enfrenta, por amor a gente consegue. A gente cansa sim, nós nos cansamos, mas nosso Senhor renova nossas forças. Obrigada, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. O Senhor está conosco. Que bonito. O que movia esses homens era olhar para a promessa. Não tirar o foco, perseverar, acreditando até o fim. Escuta essa música, reze com ela. Creia, Deus não mudou, Ele nunca mudará, Ele é fiel. Combate em meu favor, derruba as muralhas, Deus vence todas as batalhas. O que está fechado, Ele pode abrir. Só Ele é Deus, Ele é Senhor. Nada está longe do seu olhar. Ele continua a nos escutar. Olha que lindo isso. Sua aliança não mudará. Ele é Deus. Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus. Seu amor por mim nunca mudará. Forte e soberano, justo e verdadeiro, luta por mim. O seu braço forte continua o mesmo, operando em nós milagres. Não nos abandona o poderoso de Israel, Deus fiel. Escuta. Combate em meu favor, derruba as muralhas, Deus vence todas as batalhas. O que está fechado, Ele pode abrir. Só Ele é Deus, Ele é Senhor. Nada está longe do seu olhar. Ele continua a nos escutar. Creia nisso, meu irmão. Sua aliança não mudará. Ele é Deus. Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus. Seu amor por mim nunca mudará. Forte e soberano, justo e verdadeiro, luta por mim. O seu braço forte continua o mesmo, operando em nós milagres. Não nos abandona o poderoso de Israel, Deus fiel. Ele não mudou, creia nisso. Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus. Seu amor por mim nunca mudará. Forte e soberano, justo e verdadeiro, luta por mim. O seu braço forte continua o mesmo. O seu braço forte continua o mesmo, operando em nós milagres. Não nos abandona o poderoso de Israel, Deus.